Olá, como está você? Tudo bem? Quero te dizer uma coisa. Se você está aqui me assistindo nesse momento, estudando a Palavra de Deus, não é por acaso. Deus separou esse momento para que você pudesse conhecer um pouco mais sobre o plano que Ele tem para mim e para a sua vida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreva. Se for edificante para você também essa meditação, esse estudo, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. O nosso texto para o estudo é Apocalipse capítulo 2, versículo 8, onde fala o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Esmirna era uma importante cidade portuária, localizada cerca de 50 quilômetros ao norte de Éfeso. Ali em Esmirna havia uma grande concentração de população de judeus nos dias de João. A descrição de Jesus fala que ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. É interessante que esse primeiro título, primeiro e último, é um título dado para Deus no Antigo Testamento. E esse segundo título, que esteve morto e tornou a viver, é com certeza uma referência clara à ressurreição de Jesus, uma doutrina extremamente importante. Afinal, como Paulo vai dizer mais tarde, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Logo em seguida, Jesus começa a fazer uma descrição da igreja de Esmirna. E o interessante é que Jesus não faz nenhuma reprovação contra essa igreja. Muitos estudiosos enxergam a igreja de Esmirna como uma igreja pura, uma igreja que vai sofrer uma forte perseguição. Muitos colocam a igreja de Esmirna representando o período onde a igreja de Deus sofreu uma grande perseguição, que começou no ano 100 e se estendeu até o ano 313 ou 323, como outros sugerem. Jesus fala uma descrição ali da angústia, da perseguição, da tribulação que a igreja de Esmirna sofria. Jesus também fala que Esmirna era uma igreja pobre, porém, ele também diz que era rica. E é interessante a gente observar o contraste que existe entre a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia olhava para si mesmo e se considerava rica, porém Jesus faz uma reprovação severa contra Laodiceia. Ele diz que essa igreja na verdade era pobre, cega e nu. Porém Esmirna era uma igreja pobre de recursos, porém era uma igreja rica diante de Deus. Isso porque a maior riqueza que nós podemos possuir, que a igreja de Deus pode possuir, é um coração sincero, cheio de amor, puro, verdadeiro. Isso tudo a igreja de Esmirna tinha. Em contraste com a igreja de Laodiceia, que tinha muitos bens materiais, porém era soberba, orgulhosa. No versículo 10 é feito um apelo para a igreja de Esmirna. Jesus fala para que ela não tema a perseguição que haveria de enfrentar, pois o diabo estava para lançar alguns em prisões e outros sofreriam até mesmo a pena da morte, e essa tribulação duraria por 10 dias. Dentro de um cenário profético, dias representam anos proféticos, ou seja, esses 10 dias na verdade representam 10 anos. Muitos teólogos reconhecem esses 10 anos começando no ano 303 e se estendendo até o ano 313. No ano 303, o imperador Diocleciano promulgou um decreto onde começou ali uma forte perseguição contra o povo de Deus, talvez a mais forte que já existiu na história. Isso durou por 10 anos. Uma pessoa que está sofrendo perseguição, o que ela mais deseja ouvir é sobre esperança. Uma pessoa que está prestes a morrer, o que ela mais quer ouvir é falar sobre vida. É interessante que essa igreja sofria perseguição, muitos seriam lançados para morrer, e Jesus apresenta uma descrição de si mesmo dizendo que ele era aquele que morreu e tornou a viver, ou seja, dando esperança. Se Jesus ressuscitou, aqueles que morreriam também poderiam ter a certeza de que ressuscitariam junto com Jesus. Uma promessa é feita ali para essa igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Outra promessa é feita a essa mesma igreja: ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. A Bíblia apresenta duas mortes. A primeira morte é aquela pela qual todas as pessoas irão passar antes de Jesus voltar, porém a segunda morte
é aquela morte eterna, a morte da condenação. E Jesus fala: seja fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. Seja fiel até a morte e de modo nenhum você sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, você viverá eternamente. Quem sabe você se identificou com a igreja de Esmirna? Quem sabe eu estou falando nesse momento com alguém que está sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de angústia, talvez correndo até mesmo risco de vida, e você me ouve nesse momento. Querido, Deus te diz o seguinte: seja fiel até a morte e você receberá das mãos dele a coroa da vida, a vida eterna. Que Deus te abençoe, eu quero orar com você. Pai querido, obrigado pela carta de Esmirna. Obrigado por essa promessa que o Senhor nos dá, de que mesmo em meio às perseguições, às lutas que enfrentamos, o Senhor nunca nos desampara, o Senhor nos promete dar a coroa da vida, também a vida eterna. Paizinho querido, nos ajuda a vivermos uma vida de pureza, assim como foi a igreja de Esmirna, para que dessa forma agrademos ao Senhor e estejamos preparados no dia da volta de Jesus. É em nome dele que pedimos. Amém.